Vai ser todas as aulas vai ser esse mesmo horário? Sim, vai ser esse mesmo horário. A gente fica entre as 7 até as 8h30 por aí, que a gente dá aula todo dia. Só o curso de informática que ele vai ser mais duradouro, tá? Porque ele tem muita informação, né? Ah, tá ok. Como ele vai ser informática Tá básica, ok. então tem gente que nunca acessou uma planilha, nunca viu um PowerPoint, então a gente vai rever, que é para a pessoa realmente aprender a mexer num sistema, tá bom? Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Agora eu já coloquei a aula para gravar, tá bom? A aula está sendo gravada, nós vamos disponibilizar ela no YouTube depois, porque às vezes cai a internet, né? A energia também aqui em Boa Vista, em Roraima, é uma energia muito estável. Ai, caramba, desculpa. Nós também temos alguns alunos de outros estados aqui presentes, né? A gente tem de Goiás, do Maranhão, né, que são alunos aí, e tem uma aluna também de Brasília, né? Então, eu fico muito feliz, né, saber que a escola está sendo, tá indo de pouquinho em pouquinho aí pelo Brasil todo, né? Essa semana, de novo, agora nós vamos começar uma divulgação em massa, principalmente do Nordeste, né? Começando de novo pelo Maranhão, por Pernambuco, então a partir das aulas dos outros cursos nós vamos ter bastante alunos de diversas partes do Brasil, tá? Como esse curso aqui tem bastante gente nova, né? Só lembrando que nós já fizemos 5 cursos, né? Nós já fizemos aí, já estamos entrando agora na sexta semana, Professor, já tem uma amizade aí. Oi, Daniel. essa aula vai ser gravada porque eu não tô conseguindo fazer, não. Está sendo gravada, tá bom? Ah, bom, pelo menos isso. Então, pessoal, nós tivemos o primeiro curso, foi o curso de assistente de recursos humanos. Depois nós fizemos o curso de operador de caixa. Depois nós Boa fizemos o noite, curso de professor. assistente administrativo. Boa noite, Rafaela, tudo bem? Depois dos Bem, assistentes professor. tudo bem também. Depois do assistente administrativo, nós tivemos o curso de atendimento ao cliente, excelências no atendimento ao cliente. Semana passada, nós finalizamos o curso de técnica de venda e negociação. Essa semana será o curso de telefonista e recepcionista. E semana que vem, que vai ser o último curso, assim, né? Desses cursos que nós fizemos a divulgação, vai ser de relações interpessoais. Tá bom? Só um pouquinho. O que acontece? Nessa semana nós vamos ser bem mais rígidos em relação às participações dos alunos, tá bom? Porque semana passada eu principalmente, né, eu deixei muito mais livre para os alunos assistirem algo parecido. Fiz algumas chamadas online, mas agora eu vou ser bem rígido porque eu vou colocar no grupo agora por dia, tá? A lista de frequência, porque lá na frequência eu consigo ver o horário que vocês estão preenchendo ela. Tá certo? Lembrando para os novos alunos aqui que estão presentes, a gente só pode ligar o microfone se for para poder fazer uma pergunta, tá bom? A gente não pode deixar o microfone aberto porque acaba dando ruídos, enfim, fica ruim a comunicação, tá certo? Vocês podem comunicar, vocês podem ligar o microfone na hora que vocês ligarem, ou na hora que vocês quiserem tirar alguma dúvida, não tem nenhum problema, tá certo? Então, bem entendido, né? Bom, então, para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar para vocês, tá certo? Eu me chamo Pedro Henrique Farias Viana, eu tenho 27 anos, tá? Eu sou formado em administração, eu sou administrador mesmo, né? Tudo certinho pelo Conselho Regional de Administração, tá? Aqui de Roraima. Eu sou especialista em mídias na educação, né? Então essa parte toda relacionada à mídia, voltada para a educação, tanto em redes sociais, em outras plataformas de ensino, por meio de, enfim, televisão, YouTube, tudo isso. Me tornei, né, me formei aí, sou especialista nessa área, tá bom? Então, e todas as duas, tanto a minha graduação em administração quanto a minha pós-graduação em mídias na educação, eu realizei pela Universidade Federal do Amazonas, tá? Atualmente eu faço mestrado, né? O mestrado que eu faço é mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos. Se Deus quiser, ano que vem eu já finalizo ele. Se Deus quiser, também já começo o doutorado, né? Se tudo der certo. Então, pessoal, essa escola, para quem não sabe, a escola UIN é minha, né? Eu sou proprietário da escola UIN. A escola UIN agora em agosto está fazendo 4 anos, né? Então não é uma escola que está nova, não é novinha, tão nova assim, né?
ela não foi aberta esse ano, já vai fazer 4 anos que eu tenho a escola. Antigamente ela era uma escola de cursos, somente cursos de inglês. Aí esse ano que nós modificamos, aumentamos mais o leque de cursos de capacitação profissional. Né? Logo no início da escola, eu era somente professor na área de informática, né? Eu sou técnico em informática também, já fui concursar, passei 2 concursos na área de informática, tanto um concurso municipal quanto um concurso de autarquia federal, né? Atualmente, hoje, eu trabalho como gerente administrativo de uma pedreira aqui em Roraima, que se chama Pedra Norte, né? Que tem tanto a matriz em Mucajaí, eu trabalho aqui em Boa Vista, né? E também tem em Rorainópolis, né? Que é uma cidade que faz próximo ao Amazonas. Então é isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado à gestão, relacionada ao curso, vocês podem ficar à vontade de mandar mensagem. Tá certo? Ó, a Adri falou que veio conhecer a UIN nesse período da pandemia. Né? Mas antes da pandemia, nós tínhamos a escola UIN, que era uma escola de inglês. Né? Nessa época, a gente conseguiu 119 alunos, mas devido à pandemia, a gente teve que fechar as portas porque os alunos não se adaptaram com o ensino à distância, principalmente por se tratar de um curso de inglês. Né? Então, porque aqui na escola só era curso de inglês. Então, agora nós começamos. Na verdade, faz 4 anos que a gente começou com os cursos de capacitação, mas agora mesmo nós estamos voltando com tudo. Né? Nós trabalhamos com 2 tipos de curso, que é esse curso ao vivo, né? Que é o síncrona, e também nós utilizamos o curso EAD, que nós temos mais de 50 cursos na área de informática, na área de gestão, e muitas áreas que vocês imaginarem, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse curso. Né? Esse curso, pessoal, ele tem muita parte teórica, tá bom? Tem muita leitura. Então, aproximadamente, nós vamos ter aula por dia, 1h30 de aula. Vamos começar às 7, vamos terminar às 8h30, por aí, tá bom? Ah, professor, mas pode passar um tempinho? Pode sim. Às vezes pode chegar às 8h40, às vezes pode ser um pouco mais cedo. Depende da forma que nós vamos desenvolvendo as atividades, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Pessoal, deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Ó. Ai, não, isso aqui acabei... Porque só dá de ver aqui à frente, por enquanto. Esse aqui é o modelinho de certificado da gente, para quem não sabe, tá? O que acontece, pessoal? Tem muita gente que pergunta assim para mim. Professor, mas o certificado, ele é reconhecido pelo MEC? O MEC, para quem não sabe, é o Ministério da Educação, aqui do Brasil, tá? Caterine, o teu áudio tá ligado. O que acontece, pessoal? O MEC, ele só autoriza cursos de nível superior, tá? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Curso profissionalizante, ele não autoriza. E ele também autoriza, ou reconhece, quero dizer, né? Ele não reconhece, ele só reconhece e autoriza cursos técnicos, tá? Mas nesse caso que nós estamos fazendo é curso profissionalizante. Mas caso vocês queiram, né, eu posso disponibilizar o CNPJ para vocês procurarem na Receita Federal o nosso cadastro, que tem como KNAI, que são as atividades empresariais, o ensino de informática, o ensino de gestão, o ensino de cultura, enfim. Toda essa parte de ensino voltado, nós temos KNAI e nós estamos aptos a fazer emissão de certificado reconhecido em todo o território brasileiro. Tá bom? Então, para quem tiver alguma dúvida relacionada a isso, eu creio que agora começou, já está bem claro, né? Então é isso, pessoal, nós vamos começar o curso agora, tá certo? Lembrando que todo mundo que sai da aula eu consigo ver, tá certo? Tá tudo gravado, a tela foi gravada, e daqui a pouco esse curso nós vamos ter chamada, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Alguém que trabalha como recepcionista ou não? Professor, a chamada vai ser ao vivo aqui mesmo ou pelo que você manda todas as vezes? Os dois. Tá bom? Ser das 2 formas. Obrigado. Por nada. Alguém que trabalha como recepcionista já trabalhou? Não. Não? Já trabalhei. Trabalhava onde, Caterine? Na Cetrabs. Bacana. Acho que ninguém mais, né? Então vamos começar, né? O curso. Pessoal, esse curso, ele é um curso muito engraçado porque ele envolve muita coisa. Porque, diferente do que muitos pensam, acho que o recepcionista ele só faz a recepção, né?
das pessoas e e resolver alguma coisa. Pessoal, mas o recepcionista ele trabalha com tudo. Ele trabalha além da recepção, ele sabe fazer documento, né? Eles fazem a parte mesmo como se fosse meio que uma secretária ali, com um assistente administrativo, tudo envolvendo. Mas existe também um recepcionista que só faz a recepção, né? Mas a grande maioria, principalmente aqui no estado de Roraima, a cultura mesmo de recepcionista é fazer tudo, não somente de atender o pessoal, né? Então vamos lá começar. Cadê a apostila? Eu vi que entraram algumas pessoas depois que eu enviei a apostila no grupo. Daqui a pouco, quando eu finalizar a aula, eu envio de novo, tá bom? Então vamos lá. Prezados alunos e futuros profissionais de recepção, é com muito prazer que nós o recebemos para participar conosco nessa jornada por alguns dos aspectos mais importantes da sua futura profissão. Esperamos que vocês possam aprender um pouco mais sobre as habilidades que o profissional recepcionista deve ter, assim como as especificidades que sua profissão exigirá. Tá? Assim como em sua vida profissional e pessoal, tivemos que fazer escolhas, pois nem o tempo nem o espaço disponível não poderia dar conta de tudo que você vai precisar saber nessa tão ampla, bela e encantadora profissão. Né, esse livro, essa apostila também aqui, então deve ser consultado mais como um guia do que como um manual completo no qual se poderia encontrar tudo. Vale a pena lembrar também que saber tudo deve ser sempre o nosso objetivo, mas toda vez que ele for alcançado em algum dos campos com os quais trabalhamos, devemos olhar para outros e iniciar novamente a nossa jornada. Ao final do curso, esperamos que todos os conteúdos abordados neste material possam contribuir para o seu sucesso profissional e pessoal. Tá bom? Bons estudos. Vamos começar. Unidade 1. Comunicação e expressão. Os objetivos. Diferenciar a língua padrão da não padrão, seus usos e contextos. Tá? Auxiliar no melhor atendimento dos clientes e mostrar a importância de uma comunicação eficaz em uma empresa. Formas de melhorar a comunicação na empresa. Tá? Desde que um grupo de animais se organiza em sociedade, eles desenvolvem meios de se comunicar, compartilhar informações e aspectos importantes para a manutenção de uma sociedade ou da sua sociedade. Tá certo? Como o ser humano não foi diferente. Desde que nos organizamos em comunidades, desenvolvemos um código para poder contar ao outro o que nos acontecia, as coisas que pensávamos, entre outras coisas. Esse sistema que compartilhamos com os outros de nossa sociedade é o mais eficaz quando se trata de transmitir emoções, informações, impressões, ideias, conhecimentos, entre outros. Entendemos e sentimos expressões como eu te amo, te odeio, ou acho que vai chover com muita força, com muito mais força quando essas são ditas por pessoas que são do nosso convívio e que se expressam usando o mesmo tipo de linguagem que nós. Pessoal, vocês já viram uma coisa que eu vejo, não sei se vocês conseguem ver isso. Eu consigo ver o tanto que a minha cadela gosta de mim, do meu sobrinho e da minha família aqui. Só com o olhar dela, porque ela não consegue falar, né? Claro. Mas pelas atitudes, pelo olhar dela, eu consigo sentir que ela gosta da gente. Né? Me fala uma coisa, o que eu já falei para as pessoas que já fizeram os outros cursos, né? Hoje em dia, a comunicação não verbal, que é essa comunicação que a gente não precisa falar, ela conta bem mais do que a comunicação verbal. Então imagine, pessoal, você está conhecendo uma pessoa, a pessoa fala assim, eu te amo. Você vai acreditar mais na palavra que ela está falando ou pelas ações, pelo olhar, pelo jeito que ela está falando? Hein? Pelo olhar. Pela forma. Pelas ações. Pelas ações, pelo olhar. Pelas ações. Pelas ações, pelo olhar, sabe? Tipo assim, imagine quando você olha para uma pessoa deitada, assim, você fala, o dia dos namorados está chegando, né? Então por isso que eu estou falando desse exemplo. É você olhar para uma pessoa e ver realmente que ela gosta de você, não precisa a pessoa falar, né? E, por exemplo, você precisa que um bom recepcionista precisa te dar um bom dia para saber que ele está sendo educado ou não? Não, você consegue ver pelo gesto dele, pelo olhar dele, né? Então, pessoal,
nós vamos aprofundar mais um pouquinho nessa história de a comunicação não verbal ou comunicação verbal, tá bom? Vamos lá. Os homens e mulheres de uma mesma sociedade compartilham o significado e o peso que cada uma dessas expressões tem. Se eu digo você era legal ou eu te amo, apesar de ambas as expressões se relacionarem positivamente com a ação de gostar, a diferença entre elas é clara para nós. Aprendemos inconscientemente, só aceitar aqui. Oi, Brenda, boa noite. Quanto tempo, hein? Tava com saudade já das suas histórias, de conversar com a gente. Boa noite, professor. Perdão o atraso. Tudo bem, sem problema. Aprendemos inconscientemente a identificar os sons que formam as palavras, a ordem que devemos formar novos enunciados, o significado das palavras de algumas expressões e a entender o que as pessoas dizem sem dizer, ou seja, as suas intenções. Como assim? Imaginemos essa conversa. Você trabalha como recepcionista em uma central de atendimento de sua cidade. E hoje vocês estão atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo. Enquanto mais e mais pessoas vão chegando, você pede a elas que aguardem sentada a sua vez de serem atendidas. A seguinte conversa se segue. Recepcionista, né? Senhor Pedro. Pois não? Vou acompanhá-lo à sala de reuniões. O senhor Cláudio vai demorar mais alguns minutos para chegar. Claro, sem problemas. Aí na sala de reuniões, né? O senhor pode ficar à vontade. Deseja uma água, um café? Uma água, por favor. Para que ambos, falante e ouvinte, possam entender essa conversa, eles têm que ser capazes de entender o que os sons emitidos pelo falante significam, como eles se agrupam e qual é o motivo que fazemos para produzi-los. Além desse, temos que saber em que ordem as palavras devem ser postas na frase. Afinal, nenhum falante nativo diria: a reuniões vou recepcionista, vou acompanhá-la sala-lo. Pois esse enunciado não faria sentido algum. A forma como a recepcionista trata o cliente e vice-versa deve ser também identificada, mantendo certo grau de formalidade exigido no ambiente de trabalho. Há uma última informação a ser interpretada nesse texto. A intenção da recepcionista ao utilizar-se desses sons, significados e dessa ordem para a pergunta ao Sr. Pedro se ele deseja algo para beber. O que a recepcionista quer dizer oferecer água ou café ao cliente? Pessoal, vamos falar mais um exemplo aqui. Me tira uma dúvida, ou não, né? Nesse caso, acho que vocês já sabem com certeza. Eu tenho alguns vícios de chamar algumas pessoas que eu tenho intimidade de gata e gato, né? Isso é um vício que eu tenho, principalmente com os meus amigos, tá? Eu falo assim, ei gata, não sei o que, ei gato. Não quer dizer que a pessoa é bonita, mas é só porque eu tenho mesmo essa mania de falar isso. Mas eu posso chamar, por exemplo, um cliente ou uma cliente de gata ou gato? Não, Posso chamar pode. uma pessoa de amor? Posso chamar uma pessoa de flor? Não. Tem uma coisa que eu já vi. Gente, pessoal, a querida, querendo ou não, pessoal, como posso falar? É uma forma meio que formal, principalmente quando a gente vai enviar um e-mail, né? Boa tarde, querido, querida. Mas, para as mulheres, querida é deboche, umas vezes. Juro por Deus. Eu já vi pessoas falando, querida, não sei, explicando. E a mulher ficou brava dizendo que a mulher estava debochando dela. É porque, professor, são pessoas que querem ter sempre a razão. Mulher assim, quer sempre ter a razão e quer que, tipo, pode ser uma pessoa de baixo nível, ela quer ser tratada lá. A pessoa não pode tratar ela como deve tratar, assim, uma recepcionista. Eu já passei por isso. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente chama a pessoa pelo nome dele. Já pergunta o nome da pessoa e fala, tá? Nós vamos ver também, no último dia que a gente vai ver sobre a parte de telefonista, né? Algumas coisas que nós não podemos falar no telefone e também, pessoal, a gente pode utilizar isso para um atendimento presencial, tá? Gente, então, para não ter problema com o trabalho de vocês,
Como a gente já viu também em uns cursos passados, né, em excelência do atendimento ao cliente, até em técnica de venda que foi semana passada, perguntar o nome do cliente no primeiro momento. Ou chegar e você falar assim, quando nós atendemos o telefone, nós não falamos assim, boa tarde, né? Boa tarde, Escola Win, Pedro Henrique, né? Ou, boa tarde, Pedro Henrique, bom dia, né? Escola Win, Pedro Henrique, bom dia, né? A gente cria um padrão ali de atendimento, né? Em que possa ajudar. Ah, eu gostaria de fazer uma inscrição. Ah, qual é o seu nome, né? Então assim, o exemplo aqui, né? Kellen, você gostaria de fazer qual curso? Não, Pedro, eu gostaria de fazer o curso de telefonista e recepcionista. Tudo bem, sem problema, Kellen. Você já tem um horário específico que você possa fazer esse curso? Né? Qual é o horário melhor para você? Não, Pedro, só tem horário à noite. Excelente, porque nós estamos iniciando hoje um curso de telefonista e recepcionista. Ele vai ser um curso de 5 dias, né? E utilizando o nome dela. Agora imagine, não, Flor. Mas, Flor, é porque esse curso vai começar hoje. Entendeu, Flor? Querida, mas não sei. Entendeu? Pessoal, isso fica estranho. Eu não gosto de me tratar dessa forma, de me atender assim. Porque a gente já viu essa diferença, né? De tratamento e atendimento, né? Então, não façam. Pessoal, mas eu conheço a pessoa. Olha, o que vocês acham? Por exemplo, vocês têm um melhor amigo que vai chegando no seu local de trabalho. Tem pessoas no lado de vocês, né? Tem cliente ali sendo atendido por outra pessoa. Vocês têm mania de chamar... Deixa eu ver aqui um apelido. Deixa eu ver um apelido que não seja tão forte. Professor, também tem gente que fala assim, tudo bem, amada. Amada, né? Olha, agora, amada, eu não utilizaria isso jamais. Não é uma palavra que eu não... Porque pra mim, amada, só vou quando eu tô no deboche, né? A gente debochando, a gente utiliza essa palavra aí. Mas eu nunca utilizei, não sei vocês, mas eu nunca conversei e nunca falei isso de uma forma normal. Assim, né? Querendo conversar com uma pessoa. Querido e querida eu já utilizei. Mas depois eu acabei me policiando, me autoanalisando, né? Fazendo autoanálise e acabei saindo. Mas imagine, chega o melhor amigo de vocês... Um exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho mania de chamar um amigo de deixa eu ver. Ei, gorda. Um exemplo, tá? Imagine você chega o seu amigo e fala assim, ei, gorda, como é que tu tá? Não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Né? Eu sei que é teu melhor amigo ali. Eu sei que vocês têm uma amizade muito grande com eles. Ou com ela, enfim. Mas, chama pelo nome. No máximo, um apelido. Se o nome dele é Eduardo, se você tem uma amizade tão grande, chama de Edu, entendeu? Mas não coloque o apelido pessoal de vocês no local de trabalho, porque isso soa muito feio. Tá bom? Professor. Oi. E meu anjo, eu também já vi muito. Ultimamente, ontem eu ouvi isso no trabalho. O meu anjo, ele já é meio que um vício de linguagem, principalmente de pessoas que já utilizam isso no seu dia a dia. Muitas vezes, o meu anjo, meu amor, né, que eu já vi, a pessoa que fala geralmente como posso falar, meio que criando ali, né, como se estivesse dando mais atenção pra gente, nos tratando de uma forma, sabe, melhor, né? Porque eu nunca vi utilizando meu anjo ou meu amor, assim, de uma forma tão ruim. Principalmente que as pessoas elas ficam sorrindo quando falam com a gente ou algo parecido, né? Mas evitem, pessoal, não utilizem isso. Chame pelo nome da pessoa. Imagine você chamarem um homem, ei meu amor, ou meu anjo, e a mulher dele que tá atrás dele vê isso. Ou namorado, né? Sei lá. Vocês vão acabar entrando... E tem gente que é doida. E tem mulher e tem homem que é doido. Que é o ciúme a nível doentio. Entendeu? Então, por isso, para evitar problemas, chame pelo nome. Tá? Meu anjo, meu amor, isso não é bom. De jeito nenhum. Tá bom? Em relação a isso, tá certo? Se algum dia vocês forem trabalhar e chamar a pessoa pelo meu amor, meu anjo... Isso, pessoal, se eu for atendido por vocês, alguns de vocês falarem isso, falam assim, pelo amor de Deus, né? Que aprendizado que vocês tiveram.
chame pelo nome, tá bom? Tá certo. Então, e lembrando que sexta-feira nós vamos fazer uma recepção ao vivo, tá? Vou sortear o nome do aluno, quem for sorteado vai me atender ao vivo, vai ligar a câmera, vai ficar tudo normal. Ah, professor, minha câmera não está prestando. Vocês vão ter que tirar uma foto do teu celular para eu ver se a câmera está quebrada. Tá bom? Porque eu quero que a pessoa esteja com a câmera ligada para me atender. Domingo foi muito legal. Ó, o Douglas, o Rafael, o João, esqueci o nome da outra moça agora também, que me atendeu. E foi muito legal. Eu gostei bacana. Foram técnicas de venda. Nós demos produtos, por exemplo, eu quero que você venda para mim esse Errorex. Como é o nome disso aqui? Eu chamo de Errorex, Meu Deus, eu lembro o nome disso. Esqueci o nome disso. Corretivo, né? Corretivo. Corretor, É, corretivo. Isso. Me vende um esmalte. Me vende uma água. Aí a pessoa tem que, né? Se sair ali e da mesma forma vocês vão me recepcionar. Por exemplo, você vai ser recepcionista de um hotel. Você vai ser recepcionista de um escritório de advocacia. Nós vamos criar meios e vocês vão fazer essa recepção. Tá bom? Então vamos lá. Ao enunciar desejo uma água, um café, a recepcionista está dizendo indiretamente ao cliente que a empresa se preocupa com o bem-estar dele e deseja que ele se sinta o mais confortável possível, amenizando assim o mal-estar que esse possa sentir pela demora em ser atendido. Além disso, oferecer água ou café é um gesto de cordialidade e simpatia, o que diminui a formalidade do ambiente profissional. Todos esses fatores que vimos formam o que chamam de língua. Logo, sempre existe um falante que emite o enunciado ou ouvinte que o interpreta e que, ao responder a esse enunciado, se torna falante e assim por diante. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam sinceramente. Vocês se consideram uma pessoa curiosa? Sim, bastante. Sim. Eu tenho uma sobrinha que ela não está aqui, que está aqui só a Micaela também, que assiste aula. Eu tenho uma sobrinha chamada Cídia. Ela é nível hard, assim, de curiosidade. A bicha é curiosa. Porque existe curiosidade pro bem e também existe curiosidade pro mal, né? Eu me considero uma pessoa curiosa. Agora eu vou falar para vocês o porquê eu estou falando isso, tá? Vocês sabem aquelas feiras que tinha da FEIND, essas feiras que tem do Sebrae, que vem um monte de empresa, fica tipo, uns quadradinhos assim com várias empresas, aí eles ficam mostrando os seus serviços e produtos? Sim. Pessoal, Sim. eu trabalhava numa clínica médica. Imagine Sim, já participei de várias. como a gente ia fazer que as pessoas fossem se interessassem pelo nosso atendimento. Pessoal que quer clínica médica só quando está passando mal. O brasileiro é dessa forma. Enquanto está bem, não quer nem fazer exame. Quando estiver morrendo, ele vai atrás. Não é assim? E a gente pensou, meu Deus, como é que a gente vai fazer para poder chamar as pessoas para poder conhecerem a empresa, né? Sabe o que a gente fez, pessoal? Uma coisa simples. A gente não gastou, acho que nem R$20. Não tem sabe aqueles filtros de barro que tinha antigamente? Que tem até hoje? Sim. Sim, eu sei. Pois é, mas não era de barro, ele era de vidro. Eu não sei como é o nome desse negócio que tem. É tipo uma jarra de vidro grande, né? Que tem a torneirinha para poder tirar água. Sabe o que a gente fez? A gente só comprou. Oi, Marcos, desculpa. É um pote. Isso, é meio que um pote de vidro, assim, onde põe água. Bonito o pote lá, né? Sabe o que a gente fez? A gente comprou só laranja, uns fiozinhos de hortelã. A gente lavou, claro, né? Higienizou bem direitinho, colocou no pote, colocou gelo e colocou água. E ficou bonito, né? A gente colocou bem na frente. O pessoal ia para lá para beber essa água. E era só água com laranja e hortelã. E fizeram fila para poder beber essa água. E aí a gente conseguia, no tempo que eles estavam lá pegando a água, eu conseguia explicar sobre a empresa.
E o nosso quiosque era lotado, gente, só por causa da água. Vocês acreditam? E não foi nem R$ 20. Entendeu? Então tem situações assim que aguça a curiosidade da pessoa. A pessoa ficou, meu Deus, o que é aquilo? O pote chiquérrimo de vidro, né, com a água, só água, laranja e um pedacinho de hortelã, só isso. Né? Então, a curiosidade é uma coisa que, ao mesmo tempo, para a empresa é uma coisa boa e ao mesmo tempo é ruim. Tá bom? Mas nesse caso foi muito bom, porque a gente conseguiu, pessoal, a gente conseguiu fazer exame de glicose no outro dia de várias pessoas com a promoção. Gente, foi muito legal mesmo, valeu muito a pena. Aí no outro dia, a gente não colocou o pote, e ninguém foi mais. Então, realmente, a gente viu ali que o pessoal estava indo por causa do pote de água com laranja, né? Então, pessoal, aqui vem, responda. Leia atentamente o texto acima novamente e responda essas perguntas. O que é língua? Quais partes formam o enunciado? Analise essa conversação, identifique as partes, interprete o que o chefe quis dizer a Andréia. Andréia, preciso que esses vouchers sejam entregues hoje, à tarde, no aeroporto para o senhor Souza. Ok, senhor Cláudio, pedirei ao motoboy que venha buscá-los e os entregue. Prefiro que você os leve pessoalmente. O senhor Souza é um dos melhores clientes, prefiro que ele tenha um tratamento mais personalizado. Tá bom? Professor, isso aí vai valer ponto? Gente, a gente não faz prova, tá? Já expliquei isso, nós não fazemos prova. Não temos nenhum tipo de avaliação final relacionado à questão. Eu já deixei isso bem claro, vou explicar de novo para que as pessoas entendam. O objetivo da escola é fazer com que vocês saiam daqui do curso entendendo o que é que a gente está falando, tá? Porque, pessoal, eu não vou, já deixei bem claro para vocês, teve uma aluna que questionou, eu entendo o lado dela, entendo o posicionamento dela, mas, na minha visão e na visão aqui da escola, uma atividade, uma prova no final, não vai dizer que você entendeu o curso. Porque aqui, imagina, tá? O que é língua? Aí vocês vão colocar, língua é isso, o que está na apostila. O que é recepcionista? Aí vocês, recepcionista é isso. A mesma coisa na apostila. Isso vocês vão estar aprendendo alguma coisa? Não, vocês já estão copiando e colando. Tá bom? Então, para deixar claro, não tem prova. Isso são as atividades, vocês vão ver que nos outros exercícios já tem até a resposta. Tá? É só para vocês terem uma noção um pouco maior e se caso vocês queiram também realizar, também não tem nenhum problema. Tá bom? Vamos lá. A língua padrão e a não padrão, confusões e usos. As línguas em geral surgem na interação entre os falantes que nela deixam suas marcas e a utilizam da melhor forma possível para atender às suas intenções. Sendo assim, a língua é um órgão vivo que pode ser moldado e que vai se modificando com o passar dos anos. Mas calma, para entendermos melhor o que acontece, vejamos um pouco da história da língua portuguesa. Não voltaremos ao início dos tempos, porque de lá não temos registros claros de como surgiram e se organizaram os primeiros idiomas. Esses registros só começaram a existir com a invenção da escrita por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Vamos avançar um pouco mais na história até a época romana. Os romanos eram um povo que dominou grande parte do que hoje conhecemos como Europa e parte da Ásia e da África. À medida que eles iam dominando esses territórios, eles espalhavam a língua que era usada em sua capital, Roma, o latim. Como ele não era imposto como língua oficial pelos dominadores, ele era aprendido e ia se adaptando com a incorporação de novos sons, palavras e formas de expressão em consequência do contato direto com as línguas dos nativos e com os usos necessários de cada povo. Com o tempo, essas diferentes formas de se falar o latim se distanciaram tanto da maneira como o latim estava sendo falado em Roma, já que esse também foi se alterando com o passar dos tempos e também não era mais igual o que foi levado a outras partes do Império, que elas passaram a ser consideradas outras línguas. Foi assim que muitos anos após o fim do Império Romano, as variantes do latim que existiam na época levaram o nome do que hoje conhecemos por italiano, espanhol, português, francês, romeno, entre outros. Porém, assim como não era possível que em todo o território romano se falasse latim, da mesma maneira, era impossível que todas as pessoas desses territórios falassem da mesma maneira.
Na Itália, por exemplo, as pessoas até hoje falam os dialetos, variantes específicas de uma determinada região, que aprendem em casa e que são muito diferentes do que conhecemos como italiano. E aprendem a falar o italiano padrão na escola. É comum as pessoas em suas regiões utilizarem o dialeto que aprenderam desde crianças e em outras regiões. Falando por telefone ou escrevendo, utilizem o dialeto que se denomina padrão. Mas quem decidiu ou decide qual é o dialeto padrão a ser seguido? Essa é uma questão bastante política e continua sendo assim até hoje. Pessoal, olha, tem muita gente aqui esperando, eu não vi, desculpa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muita gente, eu já escutei muita gente falando assim: ah, não, eu não quero aprender o inglês da Guiana porque é um inglês, é um inglês ruim, não é o inglês correto, é o inglês errado. Vocês concordam com essa confirmação, sim ou não? Não. Eu acho que não é errado, mas é um inglês de outra forma, né? Sim. É Pessoal, específico por região, professor. Isso. Eu acho muito bom, porque eu conheço muitos vizinhos aqui que falam assim. E eu gostaria muito de aprender, porque eu não sei nem o que eles falam. pessoal, Porque eu acredito que o idioma tem as suas variantes, né, professor? sim, claro, tem o seu dialeto, né? Como a gente está vendo agora. E o que acontece, gente? Vocês sabem que a Guiana inglesa, ela veio, né? A história, né? Veio que foi colonizado por escravos ingleses, né? E que vieram para cá como se fosse um depósito da Inglaterra, né? E os escravos, né, foram se espalhando, povoando, e o inglês também foi se diferenciando, tá? A gramática é diferente? Não, tá? Mas a forma de falar é diferente. Existem palavras no inglês da Guiana que não existem no inglês da Inglaterra? Existe. Existem palavras que existem no inglês da Inglaterra que não existem no inglês dos Estados Unidos? Existe. Olha esse bebê lindo que está aí, deixa eu ver de quem é. Não há português, né, professor? Tem português de Portugal, né? Português de do Portugal. Brasil, né? Isso quer dizer que o nosso português está errado? Não. Não. Né? Não, tá certo. E sendo que quando nós fizemos a reformulação da língua portuguesa, uns anos atrás, Portugal não queria aceitar, mas aceitou a reformulação da língua portuguesa. Então, o que acontece? Portugal foi o país de origem, né? Foi o que civilizou, entre aspas, aqui o Brasil com a língua portuguesa, né? Mas, hoje em dia, nós temos nosso português, que por sinal eu acho mais bonito, né? E é porque a gente... português de Portugal é bonito. É porque a gente não é acostumado a escutar assim. Mas ele fala... Parece que tá escarrando. Eu não acho bonito, né? Mas tem gente que acha. Fazer o quê, né? Mas é isso que eu falo. Uma outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui. Na Bíblia, onde foi realizado a troca das línguas, né? Dos idiomas? Foi na construção do quê? Da Torre de Babel. A Torre de Babel, né? Agora me fala uma coisa. Nós vimos uma história aqui diferente. Isso, pessoal, quem acredita em Deus, quem acredita na Bíblia, pessoal, vocês podem utilizar, vocês podem seguir sem nenhum problema a história que está na Bíblia, tá? Isso aqui que está na apostila é de acordo com os historiadores. Não quer dizer que nós aqui da escola UIM, utilizamos mais a parte de história e historiador do que da Bíblia. É porque a gente não envolve isso. Mas só para deixar claro, tá bom? Eu também acredito em Deus, eu também tenho minha religião, né? E cada um tem a sua. Mas essa aqui é a parte específica da apostila, tá certo? Para poder a gente entender e diferenciar. Porque tem gente que pode falar assim, não, mas eu não concordo não, porque a língua foi feita na construção da Torre de Babel mesmo, que ficou tudo enrolado porque queria fazer uma torre que tocasse o céu. Entendeu? Então, cada um tem a sua fé, cada um acredita, cada um tem seu credo, tá bom? Enfim, só para deixar claro, tá certo? Tá certo. Então, pronto. Vamos lá.
Nessa época, com o início da união dos diversos reinos para a formação dos países, os governantes tinham que escolher uma língua que representasse o seu país e seu povo. Antônio de Nebrija, em 1492, apresentou à rainha Isabel da Espanha um compilado de regras e descrições da fala dela e do seu povo de Castilha. Isabel gostou tanto da ideia que instituiu a língua descrita por Nebrija como a língua oficial da Espanha, o castelhano, né? Hoje também conhecido como espanhol. O mesmo aconteceu na Itália, que escolheu a variante da toscana para ser chamada de italiano. As razões que levaram a essa escolha também foram políticas, uma vez que essa era a região mais rica da Itália e um dos principais polos artísticos e culturais da época. Foi com esse dialeto também que Dante escreveu um dos livros mais importantes da literatura italiana, a Divina Comédia. A escolha, então, pela variante a ser seguida ou denominada padrão não tem a ver com certo e errado, com bonito e feio, nem mesmo com mais ou menos importante, mas uma decisão política. Tá? A ideia de que todos na Itália falam italiano está errada, assim como a ideia que todos nós, de norte a sul do Brasil, falamos o mesmo português. Também está errada. Cada grupo social, étnico, regional, utiliza a língua de uma maneira e se identifica como essa maneira. A língua ainda pode ser utilizada de diferentes maneiras, mesmo dentro de um mesmo grupo, por homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, entre outros. Essa língua única que todos pensamos ter, de usar e falar, não existe, é apenas uma ilusão. Vou colocar um outro exemplo para vocês. Eu, pessoal, já fui diretor executivo do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Roraima. E teve uma vez que eu fui convidado pelo Conselho Federal de Contabilidade para fazer um curso, os diretores, né, de todo o país, mais o presidente de cada conselho regional, para ir para Brasília. Não, esse não foi com a presidente, não. Esse foi com mais um funcionário da parte de licitação, porque o diretor, tanto o diretor que na época era eu, como o funcionário que na época eu escolhi, o Iraziel, a gente fazia um curso de capacitação da Instrução Normativa número 5, do Tribunal de Contas da União, que é relativa à parte de processos de licitações e contratos. O que aconteceu? Estava conversando a diretora do Conselho da Bahia e a presidente do Conselho da Bahia, acho que foi não foi da Bahia, foi de Pernambuco. Foi de Pernambuco. Foi a diretora da Bahia e foi a presidente de Pernambuco. E eu, né, sendo diretor de Roraima, e também tinha um funcionário de Tocantins, que ele era chefe de setor de licitação, mas ele não estava nessa hora com a diretora de lá, que é até a Rafaela, o nome dela. Enfim, estava eu, que era o diretor aqui de Roraima, estava a presidente de Pernambuco, estava a diretora da Bahia e esse funcionário chefe de licitação de Tocantins. Ele simplesmente, a gente conversando, ele pegou e falou assim para a presidente lá de Pernambuco: "Ah, você pode falar de novo, que eu acho tão bonito esse sotaque de vocês." Gente, ela ficou com ódio. Ela não gostou e falou para ele, falou assim: "Olha, eu não gostei, eu não vou repetir, eu tenho certeza que você está zoando do meu sotaque." Entendeu? Pessoal, eu juro para você, eu acho muito bonito o nordestino falando. Mas eu também senti que ele falou com um tom de deboche. E ela catou na hora, assim, né? Ela viu mesmo que estava tendo esse problema e ela acabou chamando a atenção dele, falou que não gostou, pediu para poder respeitar o idioma já, a forma dela falar, né? Enfim, deu um show nele. Então, por isso que eu falo, pessoal, não tenta puxar assunto com o cliente. Atenda, faça um excelente atendimento, trate-o bem, né? Mas não tente tirar brincadeira, porque às vezes alguma brincadeira, tá vendo? Ele foi tirar uma brincadeira que eu não sei, pessoal, eu não sei se ele jogou debochando ou se ele falou mesmo porque acha bonito. Mas ela se sentiu ofendida. Então, para evitar isso, quero dizer, é só não falar, tá? Fazer o trabalho de vocês e pronto, tá bom? Vamos lá.
O que é isso, então, que aprendemos na escola e que chamamos de português? Como a língua é muito variada e dinâmica, ou seja, muda o tempo todo, e é refeita ou feita a cada conversa por quem a utiliza. Não podemos esperar que pessoas de diferentes partes do mesmo país e de realidades tão diferentes se entendam logo. Se entendam. Logo, para isso, foi escolhida uma das variantes usada no Brasil e foi decidido que, para facilitar a comunicação entre essas pessoas, em algumas situações seria aconselhável o uso dessa comunicação entre elas, ou uso dessa língua padrão, ou seja, igual para todos. Essa variante ou língua é utilizada nos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, entre outros. Alguns desses meios de comunicação, inclusive, publicam manuais de como seus jornalistas e repórteres devem falar e escrever. Assim como todas as outras variantes, ela também é dinâmica e muda com o tempo, sofrendo alterações dependendo da formalidade esperada, se ela está sendo escrita ou falada e até mesmo sofrendo influência de alguns regionalismos. Portanto, mais importante do que decorar regras é prestar atenção a como a língua está sendo utilizada na mídia e no seu ambiente de trabalho. Essa será a forma mais eficaz de aprender a língua padrão e que chamamos português, lendo jornais, livros e revistas, vendo os telediários e observando a forma como os demais colegas de trabalho falam e escrevem. Afinal, de nada adianta sabermos regras e regras se não conseguimos produzir um bom texto de qualidade ou transmita de forma clara as intenções de quem o escreve. Aqui fala: não tenha vergonha de utilizar a língua que você aprendeu a falar desde pequeno. Ela faz parte da sua identidade. Aí vem, ó, crie e faça bom uso das oportunidades que você tem ou vai ter de aprender um pouco mais sobre a língua padrão. Ela vai ser muito útil para as suas relações profissionais, tá? Pessoal, aqui eu sei que a Ebre está aí? Cadê a Ebre? Bom, eu sei aqui, eu conheço a Ebre e o Arif Nasser, que são venezuelanos. Alguém aqui é venezuelano também? Fora os dois? Tem mais algum venezuelano? Eu acho que não, né? Só os dois mesmo. Também tinha o Alejandro, mas o Alejandro, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele nunca mais fez cursos. E ele que estava fazendo todos os cursos, ele parou de fazer. Tem o Alejandro também que ele faz, né? Enfim, então, vamos finalizar que daqui a pouco eu vou falar em relação ao espanhol, tá? Finalizando então essa nossa breve conversa sobre as línguas padrão e não padrão, vale lembrar que não existe uma única variante certa. Não existem motivos para que as pessoas não utilizem as variantes que dominam em conversas informais. Deixa eu tirar aqui uma dúvida. Em Arif, Oi, professor. me tira uma dúvida. Lá na Venezuela, vocês têm muitas variantes linguísticas? Como assim? Por exemplo, eu já falei espanhol, espera aí. Por exemplo, existem palavras que na tua cidade falam e que lá na capital, em Caracas, não falam? Ah, sim, como tudo. Como, por ejemplo, voy a hablar español. Sim. En el estado de Bolívar hablan diferente que Caracas. Maracaibo habla diferente que Margarita. Cada ciudad tiene un hablar diferente, cada estado. E sendo que a Venezuela é um país pequeno, considerando Es o Brasil, pequeño. né? Más algunos estados dicen palabras que el estado de Bolívar no dice, que Caracas dice y otra ciudad no dice. Entendi. Así. Obrigado. E o que acontece, pessoal? Me tira uma dúvida. Existem palavras que a gente fala aqui em Roraima que não fala em Manaus e no Amazonas? Eu acho que sim, professor. Existe, né? Mas o que acontece? Isso não quer dizer que lá em Manaus fala outro idioma e aqui a gente fala outro idioma, não. O nosso idioma, a nossa regra linguística é a língua portuguesa, né? Então por isso que quando a gente vai fazer o Enem, pessoal, a gente vai fazer a redação do Enem, a gente vai utilizar a regra formal ou informal? Formal. Formal, ou seja, existe uma língua
que todo mundo do Brasil tem que entender, né? Porque imagine se eu fosse colocar, como é que a gente coloca aqui? Maceta. Vocês acham que o professor lá do Rio de Janeiro vai saber o que é maceta? O que é maceta? O que é maceta pra gente? Grande. Grande, enorme. Né? Então, para eles, imagina a gente colocar uma relação. Não é porque teve uma guerra maceta lá no Nordeste. Isso é sem dúvida alguma. Eles não vão entender. Então, para isso, existem, né, uma regra específica para que todos consigam entender a língua portuguesa. Tá certo? Vocês entenderam isso? E professor, Oi. Sim. é igual o não dito no Maranhão, né? Eles não falam não, eles falam não. Não. Mas são todas as pessoas que falam isso? É. Não são todas as pessoas, né? São Não, algumas pessoas. pois é. Por isso que eles falam que só quem fala mais assim é só os maranhenses. Sim. E o que acontece? Outra coisa também. Agora me tira uma dúvida. Você é senador da República ou deputado federal? Você vai chegar e falar lá pro Brasil todo, para todos os brasileiros, pro mundo todo, não? Não, professor. Não, né, pessoal? Não. Eles vão ter que utilizar a língua correta da língua portuguesa, a maneira certa de falar, a maneira formal. Né? Que nem o pessoal ficou bagunçando com aquele deputado que é maranhense. Né? Ele chegou lá, acho que no impeachment da Dilma, não sei o quê. Não sei o quê pro bem do Brasil, não sei o quê, o meu voto é não. Né? Muita gente ficou rindo dele. Mas, pessoal, ele tinha que ter cuidado com isso. Né? Porque a forma correta não é não de falar. A forma correta do brasileiro, né, da língua portuguesa, é falar não. Não é verdade? Então, os deputados que representam a gente, representam seus estados, eles têm que levar o quê? A palavra correta, a língua portuguesa formal. Tá? Não, mas isso vou perder a minha cultura, vou perder isso. Não, pessoal. Se fosse dentro de uma Câmara Municipal, né, dentro de uma Assembleia Legislativa, que são questões regionais, não tinha problema. Mas ali vocês não são... A gente consegue ver assim... vamos dar um exemplo. Deixa eu ver quem é senador hoje. Chico Rodrigues, né? Chico Rodrigues é senador de Roraima. Não. O Chico Rodrigues, ele é o senador da República, né? Ele é senador do Brasil. Ele só foi eleito por Roraima. Tá certo? Então, ele tem que representar o Brasil. Lógico que os senadores, eles levam verbas, né, para os seus estados e tal específico. Mas são senadores da República. São deputados federais da República. Então, eles têm que falar o português correto. Tá certo? Acho que isso já ficou bem claro, né? Então, vamos continuar. Bom, cadê? Parei aqui. É claro que ao escrever um documento ou um e-mail ou nas relações de trabalho que exigem certa formalidade... alguém enviou uma mensagem aqui que eu vi. Uma coisa, deixa eu ver. A Caterine, faz 5 meses que voltei do Rio de Janeiro para Roraima. E há 3 anos atrás tive uma certa dificuldade na linguagem. Então, em qualquer lugar, há uma linguagem informal diferente. É verdade. Sabe que o meu sobrinho, ele tem 4 anos, o Brian. Ele fica assistindo os vídeos do pessoal lá de São Paulo, ele fica falando assim, ó. Ei, véi. Aqui em Roraima a gente tem essa cultura de falar véi? Não. E ele tá falando, pessoal. Sim, eu falo, já ouvi bastante alguém falar. Véi? Eu nunca escutei, não. Sim. Eu já escutei, ei, parente. Né? Ei, não sei o quê. Mas véi... Eu tenho amigos que falam assim. Pois, mas o que acontece? Isso... Eu costumo falar de vez em quando para minha mãe, e aí... Mas isso não é cultural. E isso, com certeza, já pegou de uma outra cultura e trouxe para Roraima. Entendeu? Mas aqui, a região, a gente não fala. Não é isso que eu tô falando, assim, né? Cada um, por exemplo, o Brian. A gente aqui não fala. A gente fala, ei, parente, ei, acabou. Mas isso é que a gente tá aqui em casa, né? Mas aí do nada veio um branquinho. É porque a gente fala... Desculpa. A gente fala muita coisa que às vezes a gente vê as outras pessoas falando e a gente acaba acostumando com isso, né?
Eu tenho uma mania de chamar todo mundo de maninha. E aí, maninha? E aí, maninho? E assim a gente vai, acostuma. E maninha é de onde? Não faço a mínima ideia. Manaus, né? Manaus. Manaus. Eu Manaus. vejo muita gente chamando maninho e maninha lá em Manaus. Né? Então, assim, mas a gente acaba se habituando. Por exemplo, tem gente, pessoal, que eu já vi viajando para o Nordeste, passar um mês lá e quando volta ficar falando titia e titio. Acaba pegando o vício linguístico. Professor, Cultura de falar. Oi. E sobre esse véi, no caso. Os meus irmãos, eles estão morando atualmente em Goiânia, né? Lá em Goiânia tem muito esse negócio de véi. Tudo pra eles é véi. Isso aqui é véi. Aí, nisso, por eu falar com os meus irmãos, eu acabei adquirindo isso também. Aí me falou muito, pô, velho, não sei o que, não sei o que. Eu acabei adquirindo isso, esse negócio do velho também. Pra mim, qualquer coisa é velho também. Ah, mas isso é porque a gente acaba. Isso é relacionamento mesmo. Né? Por exemplo, o meu namorado ele é venezuelano. Né? Eu falo espanhol com ele e ele fica me corrigindo quando eu falo errado. Então, quando eu vou aprender a falar espanhol, estou aprendendo. Mas quando eu chegar lá na Espanha, eu vou pegar os vícios linguísticos da Venezuela todinho, principalmente da cidade dele. Entendeu? Isso acontece. Né? É convívio. Isso é sem dúvida alguma, tá certo? Por exemplo, Verdade. Mano, não sei o que, mano. Eu fiquei um mês no Rio de Janeiro e quando eu tava me vendo, eu tava falando desse jeito. Eu falei, não é desse jeito não. Não posso ter esse vício, não. Chegar lá em Roraima falando assim, o pessoal vai falar assim, olha, o parente foi lá para o Rio de Janeiro, quer voltar agora dando uma de louco, né? Mas a gente pega, gente, é sério, a gente pega. Por exemplo, tem uma amiga minha que está morando em São Paulo agora, no interior, e ela já fala meio porta, não sei o que, entendeu? Ela já mudou o jeito de falar. E é assim. É dessa forma, e é assim que a gente vai vivendo, se adaptando. Brasileiro é estranho. Brasileiro é meio estranho. Né? É bem diferente. Mas eu gosto de ser brasileiro. Deixa eu só pegar aqui o carregador do notebook, pessoal, só um minutinho. Tiro. Alguém tá falando alguma coisa? Só um minutinho, pessoal, só colocar o computador para carregar aqui. Já tá acabando a aula, pessoal. Calma aí, espera mais um pouquinho. Falta só uns 15 minutinhos. Vamos lá. Ó. É claro que se escrever um documento ou e-mail, né, nas relações de trabalho que exigem certa formalidade, é recomendado que se faça uso da norma culta. Porém, ao chegar em casa, com grupos de amigos, nas mais diversas situações nas quais não exige essa formalidade, é preferível que se utilize a língua em que fomos criados e na qual todos nós sentimos mais à vontade. Não há problema, e nem está errado dizer fro, né? Problema, as meninas, ele trouxe esse livro para mim, e você e tantas outras consideradas não padrão ou até mesmo erradas por muitos, tá? Assim como não... Alguém aqui já escutou alguém falar problema? Sim, já. Embigo. Já. Né? Então, pessoal, isso... Você não está entendendo o que ele está falando? Se acontecer isso com algum colega de vocês, pessoal, vocês têm que chegar para ele e falar, a palavra correta é problema. Ou então, umbigo. Né? Não fique rindo da cara dele e não, como é que se fala? E não tire onda, só corrija. Porque a pior coisa que tem, pessoal, é a gente ser chamado a atenção e ficarem rindo da nossa cara na frente de todo mundo. Teve uma vez, aconteceu comigo uma situação, pode falar, Denise. Eu também já ouvi, inclusive eu tenho um tio que sempre fala Globo, né? Ele não fala Globo, ele chama Grobo. Chiclete, chiclete. Aí eu sempre falo pra ele que o correto não é, né? Mas aí ele diz que não consegue falar certo.
Aí, nesse caso, às vezes pode até procurar um fonoaudiólogo, né? Para poder ver se realmente tem um problema na língua, algo parecido, né? Meu Deus, eu ia falar alguma coisa, eu acabei esquecendo agora. Professor, quando eu trabalhava lá no açaí, no shopping, Uhum. aparecia muito venezuelano. Não sei de onde abre tirar dinheiro para comprar açaí, não, mas não é o caso. Brenda. Aí eu não entendia. Eu tava em treinamento, eu não entendia. Aí como eu sabia que eles estavam me entendendo, eu que não estava entendendo eles. Eu falava para eles simplesmente um caderninho que eles davam pra gente, né? Pra gente anotar cada venda. Aí eu falava para eles escrever. Ou então para eles apontar para mim o que eles queriam mostrar o copo. Aí uma vez, nessa onda, eu fiz isso. Aí ele escreveu errado. Ele pediu, se eu não me engano, um bloco de arroz. Eu pedi botar amendoim. Aí foi a causa de eu ter perdido a vaga, porque nós dois começamos a discutir lá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Brenda. Imagine se você estivesse preparada, né? Como eu já deixei isso bem claro em alguns outros cursos. Nós, Pedro, nós brasileiros, não somos obrigados a falar outro idioma, né? Nós falamos já a língua portuguesa e muitas vezes falamos errado, né? Eu falo errado, eu faço vídeo pro YouTube, todo mundo vê ali meus vídeos e eu falo errado pra caramba por lá. Até por aqui de vez em quando eu falo errado também. Mas o que acontece? Isso já voltando, Brenda, como a gente já tinha conversado em outros cursos, relacionado às vendas, né? Relacionado ao atendimento. Independente da nacionalidade, nós temos que atender. Porque para mim, eu não me importo. Por exemplo, os clientes. Eu não quero saber de onde ele está tirando dinheiro, né? Eu quero saber de vender. Porque é dali que vai ser meu salário, é dali que eu vou conseguir pagar as contas, né? Ou algo parecido. Agora, me tira uma outra dúvida. Por exemplo, eu, Pedro Henrique, eu faço questão, sempre fiz questão de falar espanhol com todas as pessoas que eu conheço que são da Venezuela. Ou da Colômbia, enfim, de outros países. Eu sou do mesmo jeito, professor. Desculpa. Eu quero muito aprender a falar espanhol. Desculpa, não entendi. Eu também sou do mesmo jeito. Eu gostaria muito de aprender a falar espanhol. Porque o que acontece? A gente aprendendo a falar espanhol, ou outro idioma, inglês, nós vamos ter uma mente mais aberta, né? Em relação... É só a Venezuela que fala espanhol? Não é, né? A Colômbia, Cuba também fala espanhol, a Argentina, a Espanha, né? Tem muitos outros países que falam espanhol, né? Agora as pessoas falam assim, eu não vou falar espanhol não, eles que são venezuelanos, eles que têm que aprender a falar o português para falar com a gente. Eu vejo que isso é um pensamento um pouco egoísta e às vezes um pouco meio, como posso falar, um pouco meio grosseiro até da nossa parte. Porque, ignorante também, né, professor? Ignorante. É porque eu vejo que a gente tinha que pegar a oportunidade e aprender um novo idioma, né? Agora, por exemplo, o inglês. Eu tenho certeza, todo mundo aqui canta Rihanna. Ou Rihanna, Beyoncé, gosta de escutar Sam Smith, gosta de escutar outros cantores. Mas eu tenho absoluta certeza que se os guianenses tivesse tanto guianense como está tendo venezuelano aqui, os brasileiros iam falar, pra que eu vou aprender inglês? Né? E todo mundo acha inglês bonito. Mas por questão de cultura, ou às vezes até mesmo um pouco de preconceito ali, vai falar isso. Né? Mas o que eu vejo, assim, todos nós, como a gente está vendo aqui agora a parte do atendimento, da recepção, na verdade, idioma sempre é bem-vindo. Né? Eu, num caso, por exemplo, a Brenda, aqui como ela deu o exemplo, né? Se ela tivesse tido mais contato ou tivesse aprendido o espanhol, né? Ela ia ter essa dificuldade no atendimento dela? Não ia, né? Não. Então, por exemplo, imagine se fosse uma pessoa da Europa, lá da Espanha, chegando falando espanhol, né? Diga um negócio desse não, professor. O senhor estava falando da questão das cantoras. Eu fui ver a legenda da música da Cardi B, eu fiquei passada no chão.
Pois é. A Cardi B é uma, Porque como é sou uma bem... cantora que a gente é uma cantora que fala sobre a parte das músicas dela são voltadas para a área dela, né? Como ela falou, eu canto para adulto, né? Eu não deixo a minha filha escutar as minhas músicas, né? Cada um tem o seu público, cada um, né? Ela tá ali, as pessoas estão comprando e ela tá ganhando dinheiro, né? É que nem uma outra coisa que eu vejo as pessoas, pessoal, a gente já vai voltar pro curso, tá? Só para poder finalizar essa parte, que ainda falta ainda 10, 15 minutos pra gente acabar, tá? Uma outra coisa que eu vejo, teve uma vez eu fiz o curso de serviço social lá na Estácio, e eu tinha uma colega lá de curso que ela era muito evangélica. Sabe aquelas evangélicas que elas são bem assim mesmo, que elas dizem que seguem as regras 100% da igreja? Aí ela pegou e na época... Sim, gente Raimundo. Eu acho que é Páginas da Vida, né? Que tinha o Félix, que era o Matheus Serrano, Matheus Ferrando, não sei o nome dele, que ele fazia o papel do Félix. Vocês lembram dessa novela? Sim. Aí teve uma vez ela pegou e falou assim: eu não entendo como a Rede Globo, isso foi na frente de todo mundo, eu não entendo como a Rede Globo coloca 2 homens para se beijar em rede nacional. Porque o meu filho está assistindo e começou a esculhambar. Eu peguei e falei assim, olha, eu já não gostava muito dela, né? Porque eu via que ela jogava muito deboche por cima de mim. Eu peguei e falei assim para ela, olha, deixa eu falar uma coisa. Não é defendendo a Globo, porque eu não tenho nenhum contrato com a Globo. Eu fui lá uma vez para poder ir num programa da Fátima Bernardes, né? Que eu fui. Só fui lá uma vez mesmo. E eu nem assisto o Globo, na verdade, é muito difícil. Mas eu falei para ela assim, ó, toda novela, pelo que eu sei, eles colocam classificação de idade antes de começar, né? Se você deixa o teu filho assistir essa novela, quer dizer que você é uma mãe irresponsável, né? Porque a empresa, ela coloca classificação. Agora, se deixa o teu filho assistir, isso é um problema teu, não da empresa, né? Então, assim, em relação às partes de comunicação também que eu quis falar, né? Mas cada um sabe a sua responsabilidade, cada um sabe o que faz, enfim. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente poder voltar aqui pro curso? Finalizar por hoje? Natália, quer falar alguma coisa? O microfone tá ligado. Ai, meu, que susto. Eu levei um susto agora. Essas recepcionistas de... Essas recepcionistas de hotel, eles pedem muito que tenha outras línguas, né? Que a gente possa saber outras línguas, principalmente o inglês, né? Porque vem muitas pessoas de fora. E aí eles, às vezes eu fico olhando aqui os classificados, aí eles falam que precisam ter, né? Outras línguas. Sim. Aí às vezes a gente perde uma oportunidade de trabalhar por a gente não saber o inglês ou outras línguas. Pessoal, me tira uma dúvida. Você precisa falar 100% inglês para você atender ou recepcionar uma pessoa? Não. Não. O básico é necessário. O básico. Chegar e Acho falar. que o básico de uma recepção a gente tem que saber, né? Sim, por exemplo, good evening, how are you, how can I help you? São perguntas que você vai utilizar ali e se a pessoa chegar chega assim, wait a minute, sir. I will take my mobile phone and I show you a translator and you set for me. Alguma coisa assim, por exemplo, desculpa, eu estava falando em inglês, né? Você chegar e falar assim, eu vou pegar o telefone, que eu não entendo perfeitamente inglês, para a gente fazer a tradução. Né? Porque hoje em dia, pessoal, você pega só o celular, clica só no botão, a pessoa fala e já sai tudo traduzido. Né? Mas não é toda vez que você vai utilizar o celular. Então, por isso que você tem que ter uma noção do inglês. Por que geralmente as pessoas pedem o inglês? É porque, pessoal, tem, por exemplo, os venezuelanos que falam inglês, né? Tem holandês que fala inglês, tem francês que fala inglês. Então, o inglês é a língua internacional. Então, por isso que geralmente a gente, por exemplo, nós vamos viajar, deixa eu ver, para Marrocos. Nós vamos falar português lá? Eles vão entender português? Não. Facilmente, né? Quase impossível. Mas vai ter um recepcionista ali que tem uma noção de inglês. Né? Porque inglês, todo lugar a gente consegue falar. Por exemplo, quando eu fui lá para o Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, lá foram o quê? A gente tem mais de 150 países no mundo.
né? Conheci mexicano, conheci francês, conheci marroquino, conheci... Ó, tô vendo aqui minha sobrinha saindo aqui da reunião. Já vou chamar a atenção dela. Tô só prestando atenção nas pessoas que estão saindo. Conheci várias pessoas do mundo todo. E eu não faço ideia de qual é o idioma deles oficial. Mas estava conversando inglês com eles, né? E assim vai. O inglês é muito... Por isso que eu falei para vocês. Tentem fazer um curso de idiomas, tá certo? Oi. A língua mais difícil de aprender é inglês, o espanhol ou português? Oi, Adriana, desculpa. Tô perguntando assim, é difícil de aprender inglês e espanhol? Tipo assim, elas são mais difíceis de aprender? Olha, é porque o espanhol ele é muito parecido com a língua portuguesa, né? Ele tem as conjugações verbais que mata a gente, que é muita coisa, e os tempos verbais também, né? A língua inglesa ela é um pouco mais fácil, mas a única diferença é porque tem muitas palavras que a gente nunca viu, né? Por exemplo, a palavra think, que é T-H-I-N-K, ela significa achar, julgar e pensar. Então, esse é um verbo, né? Achar, pensar e julgar. Então, por exemplo, se você vai conjugar, você vai falar I think, you think, she, he, it thinks, we think, they think. Né? Ou seja, o verbo não vai mudar. Alguns mudam quando é a terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular, ou do plural. Do singular. Algumas letrinhas mudam, mas a palavra do verbo não muda. Não é que nem o português. Por exemplo, eu pensava, tu pensava, nós pensávamos, né? Nós pensamos, enfim. Vós pensais, eles pensam. Né? Já muda a palavra. O inglês não muda. O espanhol também já muda. Né? Então, por isso que o inglês é um pouco mais fácil. Mas, existem muitos verbos também irregulares, né? Que mata a gente. São os verbos irregulares que dá uns trocinhos para a gente poder decorar. Mas eu acho assim que em relação à gramática, o inglês é mais fácil. Bem mais fácil. Porque as regras são bem fáceis de decorar. Por exemplo, as palavras terminadas com Y, a gente tira o Y e acrescenta o IES. As palavras terminadas com, deixa eu ver, world, são mundos, né? Acrescenta o S, que aí termina com consoante. Deixa eu ver uma outra palavra aqui. Agora eu não lembro uma outra palavra. Um outro verbo, deixa eu ver aqui, o verbo eat. Como é que vai colocar no plural? Comeram. Isso aí já é um verbo irregular, né? Então, isso vão acabando mudando, it, né? Acrescenta o S. Enfim, e aí vai, né? São regrinhas que a gente acaba decorando, tá? Mas eu acho o espanhol um pouco mais difícil. Ele tem bastante variação linguística, de palavras, de tempos verbais, e o inglês não tem tanto. A única diferença é que o inglês tem palavras que a gente nem... Sabe? Tem uma palavra, pessoal, que até hoje eu fico Jesus. Eu acho belíssima essa palavra em inglês, que eu demorei um século para pegar, que se chama congratulations. Menino, para eu poder falar essa palavra, foi 3 dias só tentando falar isso, né? Congratulations. Claro que tu acha mais difícil inglês, né, Arif? Porque tu fala espanhol já. Enfim. Então, é isso. Tá? Alguma dúvida mais? Professor, mas para ele lá, tipo, pra quem fala inglês, é muito mais difícil aprender português também. Eles acham muito difícil. E até porque tem muitas palavras que para eles não tem, tipo saudade. Eles não têm a palavra que traduz a saudade. Sinto só falta. Mas a saudade, ela não tem no inglês nem no espanhol também. Pois é. No espanhol é estranho, né? Estranho. E no inglês é I miss you, eu sinto sua falta. Né? Saudade só tem na língua portuguesa, essa palavra. Alguma dúvida mais? Não. Então bora finalizar aqui rapidinho, bora terminar aqui. Se você quer saber mais sobre a língua padrão e não padrão, leia A Língua de Eulaia, de Marcos Wagner, publicado pela editora Contexto, ou ainda O Preconceito Linguístico, do mesmo autor, publicado pelas edições Loyola. Aí vem aqui as respostas para você responder, e logo abaixo também tem as respostas lá embaixo, tá? Aí vem, se você quer saber mais sobre a língua padrão e a não padrão, aí já foi colocado, né?
Então vamos aqui. Vamos só colocar essa parte aqui, tá? Vamos finalizar essa página e a gente vai finalizar por hoje, tá? A comunicação no mundo do trabalho. Como vimos, a língua transmite muito sobre o que somos e no que acreditamos, e é por isso que devemos fazer bom uso dela, principalmente no mundo do trabalho. Uma das principais coisas que devemos cuidar é manter sempre um tom de voz cordial e firme ao transmitir informações aos clientes. Não devemos nos deixar levar por contas pessoais ou profissionais na hora de realizar o atendimento. Afinal, a forma como nos comunicamos com as pessoas que nos procuram mostra muito sobre quem somos e qual a imagem que a empresa que representamos quer transmitir. Manter uma linguagem clara, sem termos técnicos ou rebuscados e gírias, e objetiva é muito importante para que não haja mal-entendidos futuros ou para que o ouvinte não saia com a impressão de que ele foi enrolado, ou de que as pessoas dessa empresa não sabem informar corretamente sobre os serviços que ela presta. Isso também é importante, pois, como vimos, todos não utilizamos a mesma língua. Utilizamos variantes dessa língua que chamamos de português. Para nos comunicarmos, por isso, clareza e capacidade de adaptar o que quer dizer a um tipo de linguagem que o ouvinte possa compreender é fundamental. Cabe também lembrar, como já vimos, que não devemos julgar ou criticar a fala das pessoas, principalmente se essas forem nossas clientes, com o risco de que as mesmas, por vergonha, não voltem mais. Muitos de nós já passamos ou conhecemos casos de pessoas que vão comprar, compram mais em certas lojas ou não usam mais certos serviços por terem sido vítimas de preconceitos com relação à sua fala, sua roupa ou a forma como se portam. Quando estamos atendendo a uma pessoa, esses pontos devem ser insignificantes e em nada alterar a forma como tratamos ao ouvinte. Nos casos em que o cliente ou ouvinte que está nervoso ou alterado emocionalmente, é pelo nosso poder de utilizar a fala de maneira polida e calma que nos ajudará a contornar essa situação sem que nos deixemos levar pelo estado emocional do outro. Imaginemos que um senhor chegue muito nervoso na agência de turismo em que você trabalha. Ele grita com as pessoas e deseja ver o gerente imediatamente. O gerente, porém, está em uma reunião e cabe a você solucionar a situação. O que você faria? O recomendado é que, primeiramente, você mantenha calma e não altere seu tom de voz. Fale pausadamente, porém com segurança. Respire fundo e tente acalmar o senhor, oferecendo-lhe algo para beber, uma cadeira, e comece o atendimento perguntando em que a empresa pode lhe ser útil. Anote as reclamações do senhor e tente resolver o problema. Se for necessário falar com o gerente, veja se sua reunião já terminou ou tente agendar outro horário para o cliente. Se isso não for possível, comprometa-se a resolver a situação e repassar o posicionamento da empresa. As suas anotações facilitarão o trabalho do gerente, pois esse já poderá passar uma posição mais precisa da empresa com relação ao problema apresentado. Para tanto, suas anotações devem ser claras e devem ser apresentadas ordenadamente em forma de um relato. É imprescindível que você cumpra que você cumpra o que se comprometa a fazer para que mantenha a credibilidade da empresa. Jamais promete o que não pode cumprir. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Pessoal, existe uma possibilidade também quando o gerente não está disponível, às vezes tem empresas que nem tem gerente, não é verdade? Por isso que é bom ter empresas com pessoas capacitadas. Por quê? Imagine, eu estou atendendo, chega uma pessoa desse nível, né? Estou recepcionando ali, chega uma pessoa querendo falar com o gerente, e não tem gerente, né? Aí o que acontece? O Rafael, ele está lá tomando um cafezinho, lá na Copa. Vou falar assim, senhor, o senhor guarde um pouquinho que eu vou chamar aqui o gerente para poder conversar com o senhor. Eu vou lá com o Rafael e falo assim, ó, e Rafael, tem um senhor ali que tá bravo, o menino tá nervoso e ele quer falar com o gerente. Vai lá falar com ele. Porque ele não sabe quem é o gerente. E nem existe gerente.
Então o Rafael vai lá se passar por gerente para resolver a situação. Tá bom? Isso já aconteceu comigo várias vezes. De chegar lá, no pessoal na clínica, que eu quero falar não sei o que, não sei o que. Eu ia, e às vezes até eu mesmo, porque eu ficava às vezes fazendo lançamentos no sistema lá dentro, aí as meninas iam lá comigo e falavam assim, Pedro, tem um cliente aí que está querendo falar com o gerente, eu nem era gerente, eu era estagiário. Mas eu ia lá conversar. Na época, né? Mas é isso, pessoal. E aqui também fala mais uma coisa. Algumas dicas que podem ser úteis a realizar o atendimento. Não fale rápido demais. Eu tenho esse problema, pessoal. Quando eu fico nervoso, eu falo muito rápido. Alguém aqui tem esse problema também ou não? Eu tenho. Às vezes quando eu me empolgo também, eu tenho uma aluna que de vez em quando ela liga o áudio e fala assim, professor, fala um pouquinho mais devagar, porque ela é venezuelana, então eu tenho que falar bem devagar para ela poder entender todas as palavras. Eu esqueci o nome dela agora. É Yorgelis, eu acho o nome dela. Jorgelis, alguma coisa assim. Fale sempre com segurança. Tente ser mais clara. Pessoal, essa apostila aqui, ela está utilizando bastante o artigo feminino. Mas não se preocupem, tá, pessoal? O recepcionista não é só mulher que trabalha, não. Tá bom? Homem também trabalha, tá? Tente ser o mais clara, objetiva e dar informações de forma mais completa possível. Esteja sempre possível para sanar as possíveis dúvidas. Ouça com atenção ao que os outros estão dizendo antes de julgar ou mesmo responder. Sempre mantenha calma, pois por mais que as pessoas à sua volta não estejam calmas. Preze pela qualidade do atendimento, atendendo com atenção aos que lhe procuram. Tá? E tem mais uma atividade aí, tá bom, para fazer. Mas ela não é obrigatória, já tem até as respostas aí, tá bom? A justificativa, tudo certinho. Vocês podem ler, que a gente pode conversar depois, tá bom? E aqui, pessoal, nós vamos começar a unidade 2, que é a prática profissional, que agora nós vamos entrar com a parte... Agora não, né? Amanhã nós vamos entrar com essa parte das técnicas de recepção. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente viu bastante parte de linguística, das variantes, né, linguísticas, das línguas, né, enfim, da forma que nós podemos falar, que temos que falar, tá bom? Pessoal, só mais uma dúvida antes de finalizar. Por exemplo, se você está trabalhando num hotel, num hostel, né, e as pessoas estão ali fazendo uma visita, você vai querer falar de uma forma completamente formal? Tirando o seu jeito de falar, a sua cultura. Não, né? Porque imagine, se eu vou lá para o Nordeste, eu chego lá e eu vejo uma pessoa que está falando da mesma forma que eu, parecido. Você pode continuar assim, falando da forma que você fala. A única diferença que eu falo é para não utilizar as gírias, tá? Os dialetos, porque tem dialetos que eu não posso conhecer. Tá bom? Mas pode falar titia, painho, pode falar 2, 6, 10, né? Pode chiar, pode falar portão, porta, pode falar da forma que quiser. A única diferença é que não pode utilizar dialetos, tá bom? Mas a sua forma de você falar, a sua cultura, né? A forma de você falar não tem nenhum problema. Eu só estou falando para vocês não utilizarem palavras que a gente não conhece, tá bom? Tá bom. Tá certo, professor. Então, pronto. Pessoal, eu vou falando o nome de vocês rapidinho, vocês só dão um oi, tô aqui, tá bom? Vamos lá. Adria Maiara. Presente, professor. Adriana Oliveira. Presente. Alaine Cristina. Oi, aqui. Arif Nasser. Oi. Camila Daniele. Eu. Daniel Gonçalves. Sou eu. Né? Sempre falo, desculpa. É a Renilson. É a Renilson. É porque, menina, eu fico lendo aqui, mas eu vou pegar ainda. Benízia Lima. Presente. Elaine Santos. Presente. Esther Santos. Aqui. Fabiola. Graziele Pereira. Ingrid Ribeiro. Islane Feitosa. Presente. Yuri Félix. Jesse. Tá. Jesse tá aí?
Caterine, tem como desligar o teu microfone? Teu microfone tá ligado. Jess, tá aí? Tô sim, professor. Hoje tu não falou nada. A Jess deve estar ocupada. Né? Vamos lá. Tava só ouvindo a aula. Tudo bem. A Caterine Freire. Kellen. Presente, professor. Tá. Kimberly. Larissa. Marcos Douglas. Oi, tô aqui. Maria Eduarda Viana. Tô aqui, professor. A Micaele. Presente. Cadê a Mireia? Presente. A Natália. Aqui. A Natália Sobreiro agora. Presente. A Paulina Silva. Aqui. O Rafael. Aqui, professor. E a Rita. Aqui, professor. Beleza. Pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, esse curso também vai ser um pouco teórico, tá? Mas nós vamos ler e nós vamos dar exemplos. Agora, essa aula que vem amanhã vai ser uma aula prática, né? Mais ou menos. Vamos aprender bastante coisa da parte recepcionista. E espero que vocês assistam, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem até agora e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Professor. Boa noite. Boa noite.